Em novembro de 1981, a empresa Fibron Industrial Limitada, de Belo Horizonte, MG, apresentou um protótipo de carro urbano com 2 lugares e apenas 2,74 metros de comprimento, ao qual chamou Fibron 274. Ainda vivendo os efeitos da segunda crise mundial do petróleo, o Brasil se voltava para o aproveitamento de energéticos alternativos e a indústria automobilística para veículos mais econômicos. Aquele foi um ano em que se multiplicaram no país os projetos de minicarros, nenhum deles concretizado, aliás, ao amainar o risco de falta de combustíveis. O Fibron foi mais um deles, ainda que uma das tentativas mais persistentes. Dotado de desajeitada carroceria monobloco de fibra de vidro acoplada a um chassi tubular, o carrinho se propunha utilizar um motor de 2 cilindros contrapostos, refrigerado a ar, com 643 cm 1320 CV, obtido pelo corte de 1300 Boxer Volkswagen, caixa de 4 velocidades, suspensões e freios dianteiros a disco também viriam do Fusca. Ao se iniciar a produção no ano seguinte, porém, o motor foi substituído por outros maiores, a álcool ou gasolina, com 800, metade do VW 1600, 1000 ou 1300 CM3, sempre de origem Volkswagen. O carro podia ser fornecido como kit, havia 2 opções de acabamento, a luxo incluindo rodas de liga, pneus radiais, vidros verdes de acionamento elétrico, para-brisa degradê e rádio com toca-fitas. A partir do ano seguinte a empresa fabricou mais um carro urbano, em reduzida quantidade, desta vez um triciclo com cabine fechada, 2 lugares, um atrás do outro, e acesso pelas janelas laterais. O curioso veículo fora apresentado por seus idealizadores no 12 Salão do Automóvel, em 1981, com o nome Saci. Rebatizado Grilo, pela Fibron, usava motor, caixa, garfo dianteiro, componentes da suspensão e parte do chassi da lambreta. O motor, um cilindro, 175 cm 13,8,76 CV, estava montado em posição central e acionava o eixo traseiro por meio de corrente, tinha freios nas 3 rodas, mecânico na frente, hidráulicos atrás, e suspensão por molas helicoidais e amortecedores. A carroceria, medindo 200 m de comprimento, era moldada em fibra de vidro. No final de 1983 a Fibron obteve financiamento da FINEP para preparar a versão elétrica do 274, com tecnologia desenvolvida pela UFMG. Utilizando carroceria e chassi do modelo anterior, o elétrico teria autonomia de 120 km, podendo ser abastecido em qualquer tomada de força de rede residencial de eletricidade. Oficialmente apresentado em fevereiro de 1985, já batizado Choque, foi equipado com motor elétrico Bardella de 10 CV, 4 baterias tracionárias, regenerador, realimentando a bateria com a energia gerada em freadas e descidas, e controle de velocidade eletrônico através de transistores de potência, chopper. Foi ainda anunciado um modelo 1/3 mais barato, sem regeneração, com motor de 7 CV, apenas 2 baterias e autonomia de 80 km. Com capacidade para 300 kg de carga, a Fibron esperava fabricar 10 carros por mês, comercializando-os junto a empresas prestadoras de serviços urbanos. Os testes, entretanto, não se mostraram tão favoráveis como se esperava, as baterias exigiam cargas mais frequentes e o chopper, com os principais componentes importados, se revelou excessivamente caro.
A empresa então optou por investir prioritariamente numa versão simplificada, Schottky, utilizando baterias e motores elétricos convencionais e sistema de controle de velocidade eletromecânico, produzindo um veículo com pior desempenho e decididamente menos atraente. A revista Quatro Rodas, que avaliou o protótipo, também criticou sua carroceria, inadequada para um veículo elétrico, cujos elementos de tração e comando têm menor porte do que num carro a gasolina, ocasionando muito espaço perdido ou mal aproveitado. Embora já tivesse seus componentes desenvolvidos, a versão mais moderna, Schottky segunda, ficou em segundo plano. Em 1987 a empresa ainda não considerava seus carros elétricos prontos para entrarem em produção, o que, efetivamente, acabou por não acontecer. Os modelos